nomeadamente o árbitro dessa competição, ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? E a galera, pra quem sabe ler, um pinga é uma letra, né? Vimos aí as alfinetadas de Abel Ferreira à CBF e também, é claro, ao Flamengo. A gente viu aí, né, na prévia desse vídeo. Bora acompanhar o pós-jogo aí da partida, derrota, infelizmente, no Palmeiras. Bora acompanhar, o pessoal da ESPN vai trazer aqui a análise e também um trecho da coletiva do Abel Ferreira aqui pela própria ESPN. Chega deixando o like no vídeo, galera, e sem mais delongas, bora reagir a esse conteúdo. Vamos ouvir o Abel. O Abel chegou e eu acho que a entrevista dele vale até mais do que o jogo, né? Pra gente até debater aqui. Vamos ouvir o Abel. Vamos ver. Abel. Queria que você falasse, além do jogo, da estratégia que você pensou, por que você deixou 11 jogadores em São Paulo, já pensando na decisão, o foco maior na decisão da Libertadores? São esses os 11 que você inicia no sábado? Eu não sei se estás-me a fazer a pergunta da Libertadores ou do jogo sobre hoje. Olha, acho que fizemos uma belíssima primeira parte. Acho que entramos muito bem no jogo, a criar muito com o nosso adversário. Pena no último terço as decisões e as finalizações não terem levado outro acerto. Acho que foi extremamente injusta a forma como saímos para o intervalo com um golo sofrido de um arremesso de linha lateral. Não me lembro de nada que o adversário tenha criado na primeira parte. Acho que fizemos um belíssimo primeira parte. Pena o resultado tão escasso. Depois na segunda parte, mesmo com esta dureza de ter recebido um golo no último minuto da primeira parte, acho que o jogo aí se equilibrou. O jogo se equilibrou aí. E depois, assim, o que é que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles. Não podes cometer um penalti daqueles. Não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou. Não podes. A este nível, esse tipo de erros pagam-se muito caros, mas acho que no final o nosso adversário criou mais pelos nossos erros do que propriamente pelo volume que eles tiveram. Ainda conseguimos empatar o jogo. Gostava de entender porque é que o meu jogador foi expulso. Pelo menos as regras dizem que o jogador não deve ser penalizado 2 vezes, ou a equipa não deve ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi. Boa noite, Abel aqui, lado direito, Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Abel, dando sequência aqui na pergunta do colega, considerando também o resultado paralelo do jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, o tropeço do atual líder do campeonato, que ficou no empate, estava perdendo até o final da partida, você não considera um erro, a partir desse resultado, a sua escolha de poupar 11 jogadores, nem levar a maioria para o banco de reservas, e se você tomaria essa decisão novamente após saber do tropeço do Flamengo? O se não existe. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre isso. Se. Eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Está bem?
Abel, boa noite. Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Não, peso, assim, uma coisa é o futebol brasileiro, é competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes. É a Conmebol que organiza, é a Conmebol que decide tudo. E, portanto, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Eu estou a falar com o quarto árbitro, ele disse, não entendo porque o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Essa falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês verem a minha imagem e eu ir falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também por erros que cometemos, e pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana, e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é, e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de SES, a minha função não é fazer perguntas, e elas são todas legítimas. Mas eu também não vivo de SES e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou, nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar. Eu estou grato, o Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar, e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Está bem? Eu queria que você comentasse a respeito da decisão de manter o som dos jogadores em São Paulo para ter um dia mais de treino. Dá para a gente dizer que essa equipe que começa jogando contra o Flamengo no sábado, e como faz para virar a chave do Campeonato Brasileiro para uma partida tão decisiva como essa de sábado? Olha, são decisões minhas, é para isso que eu estou aqui, é para tomar decisões, e todas as decisões que eu tomo é pensar naquilo que é o melhor para o Palmeiras. Mas como te disse, após o jogo de São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar, e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo,
A questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta e elas são todas legítimas, eu também é legítimo da minha parte responder diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto, o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado ou na sexta, se estiveres lá quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto. E como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde eu quiser, certo? Abraço. Vamos lá, acho que temos uma entrevista importante para comentar. Em primeiro lugar, eu geralmente eu opino um pouco aqui, mas sempre gosto de falar quando tem uma postura. Hoje, o Abel, eu posso discordar de várias coisas dele, mas ele não foi grosso com ninguém. Para mim, isso é um ponto... Não parecia que seria assim no começo. Exato, não, mas foi. Assim, mas não é ser comemorado, né? Não estou comemorando. Fez mais nada além da obrigação. Não, sem dúvida, mas é porque eu tenho certeza que a gente vai para um caminho de alguns deslizes que foram ditos, mas isso eu queria sublinhar. E, embora seja obrigação, muita gente não faz, então eu queria ressaltar. Agora, eu acho que é muito difícil fugir de dois temas. O principal é a narrativa da mudança da arbitragem depois do jogo do São Paulo, porque ele já tinha sinalizado em outras ocasiões que a arbitragem, ele levantava no ar a suspeita, meio que uma purpurina assim, de suspeita, sem ser muito objetivo no que queria. Hoje ele deixou muito claro, depois do pênalti com o São Paulo, tudo mudou e tudo mais. E a outra, para mim, é quanto ele pontuou CBF versus Conmebol para dizer, o problema é a CBF, né? Ele quis deixar, são competições diferentes, deixando muito claro onde é a crítica. E aí eu vou jogar para vocês, a gente já cansou de falar sobre arbitragem, nos dói até ter que falar sempre de arbitragem. Mas a história dele associar tudo ao episódio do São Paulo me chamou a atenção e eu jogo para o vosso debate. Eu acho que são realmente... aquilo é um divisor de águas na arbitragem. Eu só não concordo com a conclusão dele. Porque até ali, quase sempre, com raras exceções, o VAR era chamado até para quem não precisa. E ali eram 2 lances de VAR, mais VAR do mundo, principalmente VAR em qualquer lugar do mundo, acho. Até na Premier League, que é mais aberta, e não foi chamado. E dali em diante, algumas vezes mais, o VAR tinha que ser chamado e não foi. Inclusive, num lance que favoreceu o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na entrada do Gustavo Gomes. Quando o Palmeiras voltou, depois da classificação, se foi exatamente depois contra o Cruzeiro, da classificação... Não, depois de perder o 3-0 no jogo de Quito, voltou, era normal que fizesse um jogo abaixo e teve. Então, sim, eu concordo que houve alguns equívocos de arbitragem e lances discutíveis favoráveis ao Flamengo. Porque essa discussão se nos resume à arbitragem brasileira, aos jogos que aconteceram nas outras partidas, da segunda divisão, se resume à guerra de narrativas atual entre Flamengo e Palmeiras. É disso que se trata. É o campeonato fora do campo. Até porque a mudança que existe não é por pressão do São Paulo. O Paulo foi lá e falou, mas... São Paulo falar ou não falar hoje em dia é a mesma coisa que ninguém ouve que o São Paulo fala, que os dirigentes do São Paulo falam. E assim é com muitos clubes, né? Ou tem um impacto pequeno quando ouvem. Então, se trata disso. E ele fala na entrevista, ele vai tentando não deixar, mas ele vai soltando que, no final das contas, sim, tem erros do Palmeiras, houve uma queda de rendimento, e ele fala sobre isso, é a avaliação técnica, e ele acha que o campeonato está sendo decidido porque a arbitragem mudou e isso não foi bom para o Palmeiras. Eu entendi assim, me parece muito claro isso. Eu teria que pegar todos os lances pós aquele para falar isso, mas eu também teria que pegar para fazer uma avaliação do campeonato, e eu acho isso, olhando os pontos corridos fora de propósito, todos os pontos que cada clube somou para entender se isso vale ou não vale. Porque são 3 pontos que, a não ser que você chegasse numa última rodada, fosse quase uma final e a arbitragem decidiu, um campeonato que foi totalmente igual, mas tem erros de arbitragem. Quando ele fala, por exemplo, do pênalti do Arrascaeta no Flamengo e Palmeiras, sim, em casa eu acho que tem que discutir mesmo. Porque aquele é um pênalti brasileiro. Como tem outros 500 pênaltis brasileiros, inclusive favoráveis ao Palmeiras. Palmeiras e Sport, para dar um exemplo. Posso começar a citar aqui? Claro. Não vamos esticar detalhando, porque
Aqui, Sim, senão a gente vira o Abel. Você abre a rede social e você pega o que os flamenguistas falam, você vai ter ali a lista. Aí pega o Palmeiras, vai na rede social do Palmeiras, vai ter a lista dos erros. Eu só acho que esse tipo de coisa que ele faz tira um pouco o foco do que a equipe dele não está fazendo. Eu acho que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores. Eu acho sim, concordo com o Calçade. 50-50. Eu acho que o Flamengo está jogando melhor, mas a final é outro mundo. 50-50. A pressão é dividida. O Flamengo, pensando na rivalidade, não pode perder 2 finais. Não pode, como se diz no esporte, óbvio. Não pode perder 2 finais de Libertadores nesse período de rivalidade para o Palmeiras. Vai ser uma coisa muito grande, muito marcante. Tem um grande personagem nesse jogo, que é o Andrés Pereira. Tem um grande personagem que é o Andrés. Assim, o Palmeiras também não pode, entre aspas, ficar mais um ano sem um grande título. Ainda mais depois do investimento, porque ano passado ganhou o estadual e esse ano vai, se perder, vão entrar em campo. As derrotas para o Corinthians, Copa do Brasil estadual. Sim. Vai entrar quanto o Palmeiras gastou de investimento. Vai ser tratado como esse tipo de narrativa faz com que muita gente esqueça isso que eu estou falando, que é a graça do jogo. Mas essa é a intenção do Abel. Quando ele faz isso, quando ele recorre a algo pretérito... Deixa eu te fazer uma pergunta para entender. Quando você fala que essa intenção disso, você acha que ele usa isso e não acredita? Ele desconfia? Ele usa isso e não acredita. Eu quero dar só mais um detalhe. Eu acho que ele usa e de tanto usar, ele acredita. Só detalhe sobre a política. Mas eu acho que conceitualmente ele quer que os outros acreditem. Rafa, tem uma coisa que é essencial para essa discussão, que a gente vai entrar na questão política e não precisa entrar. O atual presidente da CBF, quando saiu candidato, o principal apoiador dele foi Leila Pereira. Boa parte dos outros presidentes estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que mais uma vez quis ser eleito presidente da CBF e não foi. Então, até nas conexões políticas, para você criar uma coisa de derrubar o Palmeiras dos bastidores, a gente olha isso, fica estranho. Mas é óbvio que eu respeito todas as opiniões. Eu ouvia de todos, inclusive. Vamos lá. Eu tô com o Bira nesse encaminhamento de raciocínio. O Abel já fez isso inúmeras vezes nesses 5 anos de Palmeiras. O Abel é um sujeito extremamente inteligente que tem como principal característica escolher os temas que ele quer tratar quando ele é notadamente levado a uma condição de dar uma explicação ou alguma informação que ele não quer dar. Só para acrescentar, ser justo, desculpa, o maior técnico de um dos clubes mais vencedores do país e do continente. Da história. A gente precisa... nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. Né? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Isso é inerente à espécie humana. O Abel Ferreira, nas 4 linhas, o que ele construiu na Sociedade Esportiva Palmeiras é algo incomparável. O Abel Ferreira, nas coletivas, cabe discussão e eu vou sempre debater. Porque eu acho que o papel dele, quando ele está se dirigindo ao torcedor, é tentar ser o máximo possível leal ao torcedor. E não ao jornalista que está ali. Que, por sinal, convenhamos também, as perguntas não facilitam a vida de quem está querendo extrair os conteúdos, né? A primeira pergunta, ela acabou tendo uma segunda pergunta e nisso o Abel escolheu responder a segunda, né? Quando, na verdade, o que todo mundo precisa saber é o seguinte, vem cá, os 11 que ficaram em São Paulo, dá para você escalar um time, né? Carlos Miguel, Fux, o Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin, Piquerez, Andréas, Veiga, o Alan, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então, um time ficou em São Paulo. Esse é o time da final? A pergunta mais importante hoje era essa. Mais importante do que tudo. Mas é uma outra discussão. Indo ao encontro do que o Birner está levantando, eu acho que sim, é desvio de foco. Quando você escolhe um jogo, o último jogo que você precisa falar sobre Campeonato Brasileiro para um torcedor que quer a satisfação do que o Palmeiras não fez nessa reta final, era hoje. O Abel não vai precisar falar disso depois do jogo da penúltima rodada. Não vai precisar falar disso depois do jogo da última rodada, independentemente do que acontecer em Lima. Então ele escolhe a última oportunidade que ele tem para, em 3 das 4 perguntas, dizer a mesma coisa. Quando ele diz no final, democracia é isso, você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu quero, ele assina um atestado de que ele foi para a coletiva disposto a fazer as pessoas debaterem o que ele quer que seja debatido. O que aconteceu após o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Quando, na verdade, o que tem que ser debatido hoje são as decisões dele, desde a coletiva anterior, passando pelos jogadores preservados hoje e o quanto isso tem de impacto para a final da Libertadores. E o que o Eugênio falou,
se o Palmeiras deveria ou não deveria ter largado o Campeonato Brasileiro. Mas ele conseguiu gerar um conteúdo que direciona o debate para algo que foge do que jornalística e esportivamente é mais importante nesse momento. Galera, tá aí, né? Palmeiras, mais uma vez, não conseguiu vencer uma partida. Jogou até bem no primeiro tempo, saiu na frente, fez um gol aí, né? Eu juro que eu pensei que, falei, pô, esse time reserva aí do Palmeiras vai vir, né? Com sede de vitória, vai jogar bem e vai vencer a partida, né? Fez o primeiro gol, eu animei e falei, agora vai. Mas aí, né? Finalzinho do jogo, do primeiro tempo, o Palmeiras acabou levando o empate e a equipe voltou completamente destruída mentalmente e deixou o Grêmio crescer, né? O Grêmio começou a jogar melhor, eu vi a partida, então eu tô falando aqui o que eu vi. O Grêmio começou a jogar melhor, galera. E o Palmeiras foi só caindo, né? Caindo de produção. E aí vieram os lances de pênalti. Primeiro pênalti, beleza, nada a contestar. Virada do Grêmio. Agora, o segundo pênalti, galera, foi pênalti realmente. O Gia entrou atrapalhado lá, trabalhado, derrubou o jogador dentro da área, pênalti. Mas expulsar o jogador, né? Não foi justo, não. A expulsão não foi justa, não. Foi uma punição dupla, né? Que já foi retirado isso da regra. E tinha um jogador lá na cobertura, ele não estava cara a cara com o goleiro, tinha um jogador próximo do Palmeiras, né? Outro zagueiro. Foi aquele jogador aqui, só tá o jogador e o atacante e o goleiro, contra-ataque rápido, todo mundo tá lá atrás, vem um cara lá de trás, derruba o jogador na cara do gol. Não foi assim, né? Pelo menos vocês podem ver aí no replay. Inclusive, o próprio árbitro viu isso, aplicou corretamente o cartão amarelo, mas aí chamado pelo VAR para interferir em cartão, né, cor de cartão, acabou aí induzindo, depois de mostrar o lance 200 câmeras diferentes, ele induziu o juiz e o juiz foi na dele e acabou dando o cartão vermelho. Aquilo ali, na minha opinião, não ia mudar muito o resultado do jogo não, se não tivesse tomado o cartão vermelho. Por mais que o Palmeiras tenha até feito um gol e ficou 3-2. Não, isso tudo aqui não é para passar pano na má atuação do Palmeiras. Jogou muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo não jogou nada, deixou o Grêmio crescer. Mas o Abel, quando ele reclama aí da arbitragem, né, ele, nesse caso, tem razão. Porque o Palmeiras, né, nesse jogo aí, teve lances que sim, foram marcadas coisas que não deveriam ser marcadas, né? Mas é isso, né, galera? Se o Palmeiras tivesse vencido, foi o Flamengo perdido, né? E entre os 5 que o Abel estava reclamando aí, seria um ponto de diferença, né? Mas agora a realidade é que aumentou para 5 pontos em 6 em disputa, né, galera? Então tá muito difícil. Tá muito difícil, que é só um milagre mesmo, né? Só se o Palmeiras vencer todos os jogos e o Flamengo perder todos os jogos praticamente. É isso o que precisa acontecer. Que eu creio que, na minha opinião, não vai acontecer, galera. Mas é isso, né? Focar agora na Copa Libertadores. O Palmeiras tem sim chances de bater de frente com o Flamengo e ser campeão. Assim como o Flamengo tem chances de bater de frente com o Palmeiras e ser campeão. Eu não vejo favorito para essa final. E eu creio que você, torcedor, também não vê. O Flamengo está no momento melhor, eu sei, todo mundo sabe. Mas final é final, um jogo só, campo neutro, torcida dividida, outro país. Então não tem favorito aí, porque são duas grandes equipes. Se vai vencer quem jogar melhor e que vença o melhor, né, galera? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você puder deixar o like no vídeo aí, deixa o like. E se inscreva no canal ativando o sino de notificações para você continuar sempre recebendo conteúdo atualizado do Verdão. Beleza, galera? Então é isso. Valeu pela presença de vocês. Estamos juntos e até o próximo vídeo.